Estamos sendo uma carta viva? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Oi, gente, tudo bem? E aí, gente? Olha, eu sou a Rebeca. Eu sou a Débora. Estamos aqui para mais um Tempo de Mesa, onde eu tenho certeza que o Senhor falará muito ao seu coração, né, Débora? Sim, e também para quem está acompanhando a gente, não só aqui no YouTube, todo mundo que tem Spotify também consegue acompanhar agora nossas mensagens. Verdade, porque agora o nível do Tempo de Mesa, entendeu? Subiu, ó. Tá subindo. Tá em outro patamar agora, né? Deus, exatamente. o Caio aqui, ó, ficou semanas preparando tudo, mudando o cenário, fazendo a nova identidade aqui do Tempo de Mesa. Então, merece um like. Exatamente, por favor. Um like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha também, viu? Tem que compartilhar esse vídeo com seus amigos, em nome de Jesus. E é isso, e falando em compartilhar, remete muito à nossa mensagem de hoje, que é sobre cartas vivas, relacionado ao que o pastor Alan pregou no Sunset. Sim, o pastor Alan, ele começou a pregação falando de 2 Coríntios 3:2, que fala justamente essa questão de sermos cartas vivas. Vou até abrir aqui um parêntese, que esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Eu já falei ele aqui, acho que no último Tempo de Mesa eu comentei ele, e olha só, no dia que eu estou aqui, estou falando novamente desse versículo. E hoje a gente vai poder destrinchar ele um pouco mais. Então eu vou dar uma lidazinha nele rapidinho. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então a gente vê aqui está basicamente dizendo que nós pessoas, nós da igreja, somos essa carta do Senhor. Ou seja, você foi escolhida para ser uma carta, para ser essa palavra, que é aquela famosa frase, né, que a gente vira e mexe fala, acho que você já deve ter ouvido, sobre que você é uma Bíblia que muitas pessoas não vão ler na vida delas, e você vai ser essa Bíblia. Exato. Ou você vai ser esse primeiro contato dessa pessoa a ler uma Bíblia, né? Através do quê? Através do seu testemunho, através daquilo que você carrega. E isso é muito importante, porque o que você carrega, né? Você tem realmente vivido o Evangelho e demonstrado isso? Porque não é sobre apenas você ir à igreja e estar sentada ali ouvindo a palavra, mas você tem transbordado para que as outras pessoas ao seu lado também venham transbordar? Então, é uma pergunta a se fazer. Exatamente. E isso que a Rebeca falou remete muito como que nem eu anotei aqui, o mundo precisa ver e entender o que somos nele. Sim. O mundo precisa realmente, as pessoas ao nosso redor também. Eu queria trazer um pensamento aqui, um pouco, não fora, mas dentro. Todo mundo aqui, creio que já assistiu Maluco no Pedaço, né? E tem o Will e o... Como que é o nome do primo dele? Carlton. Não lembro mais. É o Will e o Carlton. Só queria trazer esse pensamento porque, como somos as cartas vivas aqui na sociedade, no mundo, os dois têm um estilo diferente. O Will é um pouco mais descolado e o Carlton é um pouco mais sério, um pouco mais mocinho. E por que eu quis remeter esse pensamento? Porque o Will, na série, ele consegue alcançar pessoas e cativar pessoas no estilo dele. O Carlton consegue cativar pessoas no estilo dele, como ele se comporta. E eu creio que nós, dependendo aonde a gente está e na mesa que a gente senta, a gente também consegue levar Cristo para as pessoas. Porque tem mesas que a Rebequinha senta que eu não vou conseguir sentar, infelizmente, por não ter proximidade, mas ela consegue e consegue mostrar ser essa Bíblia aberta para essa mesa. Ao mesmo tempo, tem mesas que eu sento que a Rebequinha ainda não conhece, mas que eu consigo de forma genuína, de forma natural, não de uma forma indo assim, sem respeitar as pessoas, mas mostrar a gente ser essa carta aberta, a gente mostrar ser essa Bíblia. Eu queria trazer esse pensamento, porque às vezes a gente pode pegar um pensamento que só Deus usa quem tem cargo, mas Deus usa a gente na vida. Usa na nossa rotina, usa no natural, usa no trabalho, no meio do caminho. Eu creio que não se prende a só um cargo ou só a igreja, como a Rebequinha compartilhou com nós, mas sim abrange muito, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades aqui na esfera que a gente vive. Sim, um ponto que eu até anotei aqui, deixa eu só abrir aqui rapidinho, foi que
para que nós venhamos fazer do local onde estamos o nosso campo de missão. Então, que você venha fazer do seu trabalho o seu campo ali de missão, seu campo missionário, né? A gente fala muito sobre missões, vamos lá para fora, vamos lá, Estados Unidos, isso aí, vamos para fora. E às vezes, e glórias a Deus, ao Senhor, por todas essas pessoas que realmente têm esse chamado e vão com toda a garra, porque não é algo fácil, é algo sério, não é apenas passeio, são almas, vidas, passam por muitos perrengues. E às vezes você tem esse chamado também missionário, mas faça do seu onde você está hoje, esse campo, onde você vai levar a palavra do Senhor para aqueles que estão em sua volta. E isso é em todos os lugares onde você estiver. Sim. É no trem, sim. É no metrô, sim. É sentado, é na praça, sim. Eu falo que recentemente, passando aqui na Praça da República, eu trabalho aqui perto, e tem uma pessoa que sempre vende bala ali na praça. E esse homem, ele é um homem muito alegre, sabe? Ele tem uma alegria, assim, que contagia todo mundo que passa ali. E eu sempre fui aquela pessoa, confesso que quando eu tô sozinha, eu ando sempre séria. Então eu ando sempre séria. Porque eu até sozinha, mulher, sempre tem essas coisas, né? Então eu tô sempre cara fechada. Mas não consigo não rir quando eu passo por ele. E ele ali sempre vendendo, fazendo dele, né? E aí até que recentemente, esses dias, eu nunca tinha comprado. Eu até comprei pra poder ajudar ele, porque eu vi conforme o dia a dia, conforme ele vai rindo, foi conversando, passava, bom dia, moça. E aí, quer uma balinha hoje? Sorrindo. Eu fui vendo que ele era um homem bom, sabe? E o que eu quero trazer falando disso? Que, olha só, a alegria dele fez com que eu fizesse meu dia mais alegre antes de eu chegar no meu trabalho. E você tem sido uma pessoa onde quem está em sua volta consegue ver essa alegria de Cristo na sua vida? Será que você consegue trazer essa visão para as pessoas que estão em sua volta? Ou seja, mudar a visão das outras pessoas? Às vezes, por exemplo, uma pessoa ali passando ali na rua, uma pessoa que está com o seu dia muito mal, muito triste, e às vezes só o fato dele ir lá, cumprimentar, falar bom dia e fazer uma brincadeira, alguma coisa, já faz a vida dessa pessoa mudar. Sim. E nós que temos a palavra do Senhor? Exatamente. E nós que... Quantas pessoas hoje vêm no trem, eu sempre pegando trem, metrô, a gente, né? Sim. Também aqui em São Paulo, pelo menos, ou você na sua cidade, às vezes não tem trem, mas transporte, ou caminhando na rua, ou vai lá no centro da sua cidade, a gente vê pessoas que parecem robôs, literalmente, né? Totalmente focada ali. Você que vive no mundo do trabalho, sempre focada ali no trabalho, tem que ir pra estação, ninguém fala com ninguém dá um sorriso, todo mundo com seu fone de ouvido, sério, no isso celular. Aí. Então, esses lugares são aonde você vai fazer diferença, com um sorriso, com um bom dia, com um Deus abençoe no Uber, um Deus abençoe. São esses pontos que mostram para as pessoas essa carta, sabe? Se você realmente tem pregado no seu coração com tintas do Espírito, com a tinta, não com tinta, né? Mas com o Espírito do Senhor, se realmente você tem o Senhor. Exatamente, isso que a Rebequinha disse faz muito sentido, porque, por exemplo, esse rapaz tinha alegria e ele tinha alegria dentro dele e influenciou a Rebequinha a ficar alegre, por exemplo, no dia dela. Sim. E a gente tem o Espírito Santo dentro de nós que já vai trazendo essas ações e reações para a gente demonstrar para as pessoas ao nosso lado. Eu creio que a mensagem que a gente carrega dentro de nós não é infrutífera, sabe? Ela dá frutos e frutos de alegria, frutos de mansidão, e a gente consegue demonstrar isso. Isso que a Rebequinha disse me lembrou um dia que eu estava no Uber com a tia Ju. Todo mundo creio que conhece, a grande tia Ju. Tia Ju, beijo. Beijão aí. Vou fazer um especial com a tia Ju, exatamente, hein? Vamos pensar sobre. Ju, ó. Tá aí, ó. Joguei no ar. E eu estava no Uber com ela e ela simplesmente, da forma natural dela, todo mundo que conhece a tia Ju sabe que o jeito dela cativa de uma forma muito natural e genuína. E ela começou a conversar com o motorista de uma forma natural, ela conseguiu falar de Cristo com ele. E eu só observando, eu falei, uou, se fosse eu ia estar ou nervosa ou não ia conseguir, por exemplo, abordar esse assunto. Porque quando eu chego no Uber, às vezes eu fico em silêncio ou no celular.
Mas ela foi de uma forma... só tipo... E aí? Bom trabalho, bom final de semana. Mas ela, de uma forma muito natural, ela me ensinou muito isso, porque ela não foi desrespeitando ele. E ele conseguiu e ouviu ela e começou a concordar com ela, com coisas talvez até proféticas que ela começou a falar sobre a vida dele, que eu falei, meu Deus, está sendo completamente usada aqui. Então ela foi uma carta viva, por exemplo, nesse dia que eu tava com ela no Uber. E de uma forma natural, tranquila, sem forçar a barra, sem desrespeitar ele, sabe? Então eu creio que o que a gente tem dentro de nós influencia muito do lado de fora, que nem o rapaz da bala ou até mesmo quando a gente tá no dia a dia. E falando de um ponto que ela acabou comentando em algum momento, não agora, mas acho que lá no começo, ela falou sobre a questão de posição, a questão de cargo, e eu também tinha feito uma anotação aqui, que não é sobre posição, não é sobre quando você tiver um cargo, né? Não é sobre quando eu, daqui a 10 anos, quando eu tiver numa liderança, ser líder, aí sim eu vou começar a pregar. Quando eu tiver, ou até mesmo, quando eu tiver a oportunidade de gravar um tempo de mesa, eu vou falar de Cristo. E não é sobre... Porque é muito fácil eu e ela sentar aqui e conversar aqui com vocês com a câmera. A gente fala que a gente estava um pouquinho nervosa no começo. Toda vez que a gente vai gravar, a gente fica um pouco nervosa, no sentido que tem aquele temor, né? A gente fica, porque a gente tá aqui na frente levando a palavra para você que tá assistindo. Mas querendo ou não, aqui é fácil a gente sentar aqui e pregar, porque a gente tá você, ela e você que tá assistindo. E a câmera, o Caio, a Ká tá aqui do lado, aqui a Caiane tá aqui do lado. Não tem muita gente olhando. Agora, quero ver você lá no trem. Você orar por alguém. Recentemente, o pastor Alan fez um desafio para mim, orar por uma pessoa no metrô. E como que eu faço pra orar pra pessoa? Do nada, assim, uma pessoa que eu não conheço. Aí é totalmente diferente. Então, o que eu tô querendo dizer? Que faça de onde você está hoje o seu lugar onde você vai levar a palavra do Senhor. Não fique esperando você ter uma posição, não fique esperando você ter um cargo ou você ser uma pessoa de algum ministério. Não, nós devemos essa carta viva onde nós estivermos, porque se temos a Cristo, devemos mostrar Cristo, senão você não tem a Ele, né? Exatamente. Porque não adianta nada você ter algo que você esconde pra você mesmo. Não, a identidade do Senhor, ela tem que estar cravada no seu coração. E quando você mais busca do Senhor, isso começa a transbordar para quem está do lado. E o copo das outras pessoas também vão enchendo. E teve até um exemplo que recentemente, conversando com uma pessoa, a pessoa me fez pensar nisso, é que quando você precisa também encher o copo do próximo, mas quanto mais você vai dando pro próximo, o seu também vai esvaziando. Então você também tem que buscar do Senhor para encher o seu. Então é algo assim, você enche o seu copo, ajuda o próximo a encher o dele e vai assim, vai... E é algo contínuo, né? É uma constância, não é algo que sobe, desce, como um gráfico que vai subindo e descendo. Exato. Não, tem que ser algo contínuo. Não é só, quando tem a vigília, eu vou pra vigília e eu vou buscar o Senhor na vigília e é o pico. E aí, passou uma semana, já caiu tudo de novo. Não, tem que ser algo todos os dias. Na vigília vai continuar, mas no outro dia vai estar aqui, na mesma linha. O quê? Uma constância até o final das nossas vidas. Exatamente, isso que a Rebequinha falou me lembrou o versículo em 2 Coríntios 3, no versículo 4, que é a continuação. Olha, vamos lá, então. Que diz assim: estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. E tudo isso que a Rebequinha disse, a gente está certo disso porque temos Cristo dentro de nós. E esse é o nosso lugar, essa é a nossa mesa a qual a gente senta e compartilha. Por isso que é importante continuar e sempre para melhor. A gente realmente sempre vai ajudar os nossos próximos e principalmente nossos amigos, mas eu falo que a importância de termos nossos amigos dentro da igreja é muito bom porque a gente fortalece o nosso lado com Cristo, o nosso relacionamento com Ele, mas eu falo que não deve só ficar aqui, porque todo mundo que faz curso ou trabalho deve em algum momento só demonstrar ou falar ou literalmente só ser você mesmo no sentido de que você mostra que você é de Cristo. O pastor Alan, em alguns cultos, em orações, ele fala que às vezes as pessoas não sabem nem que a gente é de Deus,
ou que a gente é cristão, que a gente segue esse caminho. Então eu creio que de uma forma genuína a gente consiga mostrar isso e ser essa carta viva para a sociedade, para onde a gente realmente fica no cotidiano, até dentro da nossa casa também. Sim, verdade. E já trazendo o testemunho fortíssimo que o pastor Alan falou no começo do Sunset. Então foi algo assim, a pessoa começou a pregar, ele já falou desse testemunho. E é algo que bate muito com a palavra em relação a sermos cartas vivas. Demais. Foi sobre que ele foi lá pra Manaus. Ele foi lá pra Manaus. Ele, na verdade, acho que ele foi pra Santa Catarina primeiro, não foi, Caio? Ele fez algumas viagens aí, levando a palavra do Senhor para os nossos irmãos. Então, um beijo aí pro pessoal lá de Manaus, pro pessoal de Santa Catarina. Teve lá alguma galera daqui de São Paulo que foi lá pro Rio Grande do Sul também. Então, um beijo para o pessoal do Rio Grande do Sul. Ó, vocês estão convidados para vocês virem aqui em São Paulo para gravar aqui com a gente, hein? E nesse, onde ele foi lá em Manaus, teve uma vigília. E ele falou que teve um casal de líderes que moravam muito distante aonde seria a vigília, onde aconteceu a vigília. E eles, meus irmãos, olha só o que eu vou falar. Eles passaram 3 dias num barco, com a filhinha deles e mais alguns outros irmãos que eles conseguiram estar levando junto para chegar até a vigília e passar 6 horas buscando. Mano, loucura. Eu não sei, por mim. Mas eu admirei muito o coração deles, porque, entendeu? É loucura, mano. 3 dias, gente. Pensa só num barco. E eles explicaram mais ou menos que tem, ou você passa numa rede, tipo, dormindo na rede, sim, ou nos banquinhos lá sentados. E se você pagar um pouquinho mais, um valor mais acima, você dorme num quarto. Mas, gente, vamos lá. Num barco, 3 dias... toda hora, exatamente. Meu Deus do céu, eu ia jogar tudo pra fora todo dia, não ia aguentar não. Mas olha o coração dele sedento pela palavra do Senhor, por buscar o Senhor. E às vezes eu e você que estamos aqui em São Paulo, ou você em outra cidade que tem essa facilidade de estar indo num evento da sua igreja, você não vai porque tô muito cansada, tô muito cansada, dá desculpa pra estar indo. E caraca, eles passaram 3 dias ida e 3 dias volta também. Não teve só ida, ou seja, 6 dias num barco para passar 6 horas numa vigília buscando ao Senhor. E isso chega até a nos constranger, muito, que a gente parar pra pensar, nossa, tipo, Deus, não sou digna. Sim. Olha a pessoa, daí não tem nem palavras para explicar isso, sabe? Será que... E eles foram como? Como que eles foram até lá? Porque em algum momento eles tiveram a palavra do Senhor alcançar a vida deles, que fizeram eles saírem, ou seja, até a comunicação, falaram para eles que até esse evento, foram essa carta para eles, e aí eles foram até lá, sabe? E eles exatamente foram até o local onde aconteceu a vigília. E testemunharam para nós, né? Sim. Isso. Eles foram uma carta viva, eles são uma carta viva, eles têm uma fé enorme pelo fato desse ato que eles fizeram, que hoje a gente o pastor Alan explicou que teve uma reunião antes da vigília com os líderes, e esses 2 líderes que estavam no barco acabaram comentando com ele, com o pastor Alan. E hoje a gente está podendo falar aqui para vocês, passou na TV, é um testemunho para todos nós. Esse ato que eles fizeram de passarem 3 dias num barco, foram uma carta viva. Foram realmente, eles vivem realmente o evangelho, sabe? Sim. E esse ato deles mostrou muito que Deus fez muito por nós e, mano, olha o que eles conseguiram entregar para Deus, sabe? Só com essa ação, porque realmente constrangeu. Porque eu, por mim, gente, eu não sei, sendo bem sincera, se eu passaria 3 dias num barco por uma vigília, mas... Confesso que é de se pensar, me deixou muito reflexiva quando o pastor Alan compartilhou no Sunset, porque, por exemplo, eu moro aqui do lado da igreja, às vezes eu falo, os caras moram 3 dias, mano, de barco e eles conseguiram ir. Então Deus entregou tudo por nós e eles conseguiram entregar de uma forma muito admirável e muito genuíno mesmo, porque eles não fizeram para ser reconhecidos. Foi de prontidão, sabe, gente? Então
A gente tem que ter esse pensamento com nós e refletir que Deus fez isso tudo por nós, o que será que a gente está conseguindo entregar para Ele também? Verdade. Isso, olha, muito forte, até sem palavras aqui agora. O que eu vou falar depois disso? Testemunho muito forte. E para a gente já indo para o final, sobre essa questão de sermos essa carta viva, o pastor Alan também, algo muito interessante, ele comentou sobre aquele versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, é algo, ele explicou e ele falou lá no culto que seria o quê? Lâmpada para os meus pés, ou seja, enquanto você caminha, aí sim vai acendendo. Não adianta você querer chegar lá no final, onde a promessa do Senhor vai se cumprir, mas se você não caminhar sobre a palavra, que vai se acendendo conforme você vai caminhando, não vai ter como você chegar lá no final. Então, realmente, ande sobre a palavra do Senhor, como a música da Offer. Enquanto você vai caminhando, essa palavra vai ser a lâmpada para os seus pés e o caminho vai se abrindo. E quando você vai caminhando, vai iluminando aonde você estiver. Então, seja realmente essa lâmpada, seja realmente o sal da terra, seja a luz do mundo, conforme o Senhor, Ele nos ensinou. Uou, amém. E permita que o Espírito Santo, como a Rebequinha compartilhou, vivifique as pessoas ao seu redor. Só permita, porque Ele faz o envio, Ele sempre prepara a gente, e não é à toa que estamos aqui vivendo o nosso cotidiano e tendo a oportunidade de mostrar Ele para as pessoas. Sim, verdade. Acho que depois disso tudo, né? Foi forte aí, foi forte. Vamos orar então? Vamos encerrar com oração, desculpa. Aonde você estiver, fique em espírito de oração. Se você conseguir, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer porque o Senhor se fez e se faz presente. Jesus, que o Senhor nos dê a ousadia, Pai, de cada dia mais sermos cartas vivas do Senhor. Temos o seu Espírito dentro de nós e não é um espírito de covardia, Jesus. É um espírito que traz coragem. Então, Jesus, que a gente venha viver verdadeiramente um equibalo, um envio sobre a nossa rotina, para mostrar o Senhor para os nossos amigos, para mostrar o Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente venha se desafiar, Jesus, porque o Senhor fez muito por nós e que genuinamente, com um coração genuíno na tua presença, a gente também venha fazer, ó Pai, para o Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus, que a gente venha se sentar às mesas e mostrar o Senhor nessas mesas, Pai, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que fala por nós e é o Senhor que conduz tudo. Muito obrigada por este tempo de mesa, Pai, e que essa palavra venha gerar frutos, ó Pai, permanentes no coração de cada pessoa que está ouvindo e vendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. É isso aí, gente. Vamos embora para os recados. Yes. E, gente, para quem ficou até o final, aqui vai uns recados reforçando novamente sobre o Spotify. Agora temos essa novidade, não só aqui no YouTube, mas acompanha a gente também lá no Spotify, segue a gente e clique para deixar a notificação ativada. Também vamos ter no sábado Sunset. Yes, e é um Sunset de missões, então tudo remeteu, então você que quer participar, 4 horas da tarde na Avenida São João 791. 791, hoje tá cheio de recados, à noite, na Avenida São João, só que aqui no QG, onde a gente tá, aqui ó, nesse cenário maravilhoso, aqui no QG vai acontecer a Noite do Sobrenatural, está de volta novamente, a Noite do Sobrenatural, você é o convidado para estar aqui conosco, para buscar, louvar o Senhor e também receber mais da parte dele. Sim. E lembrando também dos encontros que acontecem. Exatamente, todo domingo aqui também no 1035, 12h30. Isso aí, então, você é o nosso convidado para todos esses dias. Então vem em todos, hein? Queremos ver você aqui em todos eles. Bom, acho que é isso, só os recados. Já tirando print aí na tela para você não perder nenhum, anota aí na sua agenda. Tenho certeza que será muito bom e que Deus vai se manifestar de forma tremenda em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? E é isso, gente. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Tchauzinho. Até o próximo.